Bom, segundo ano, então vamos aqui à correção da nossa lista de mecanismos de transferência de calor. E aí, como eu falei para vocês, esse conteúdo ele é abordado exclusivamente de maneira teórica. Embora tenhamos algumas equações, né, para tratar do fluxo de calor transferido por cada um de seus mecanismos, mas a abordagem para o ensino médio nos últimos anos tem sido exclusivamente teórica. Então, por isso eu estou seguindo essa tendência. Bom, pessoal, é o seguinte. Na número 1, o que eu quero que vocês façam? Questões de marcar, questões teóricas, que vocês têm que marcar uma alternativa correta, vocês têm que analisar muito bem todas as alternativas e analisar o problema proposto, tá bom? Então vamos aqui passo a passo discutir as possibilidades. Vamos ver aqui. A número 1, ele diz, na serpentina, que é essa estrutura aqui abaixo, né, na parte baixa aqui dessa figura, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa d'água, né, ao mesmo tempo em que a água fria, que está então na caixa d'água, né, desce através da tubulação em direção à serpentina, onde novamente é realizada a troca de calor. Então, considerando o processo de aquecimento da água contida na caixa d'água, é correto afirmar que este se dá principalmente devido ao processo de... Então vamos lá. Essa instalação, digamos assim, que foi feita aqui, tem o objetivo, pessoal, de deixar a água da caixa d'água aquecida, né? Provavelmente em algum lugar de clima mais frio, onde se deseja, né, deixar uma água já previamente aquecida. De repente não tem um chuveiro elétrico lá, então você já pode fazer essa estrutura aqui para deixar a água da caixa d'água aquecida. Bom, pessoal, o que é a tal serpentina? A serpentina, pessoal, ela é bem utilizada em vários equipamentos e também em algumas instalações industriais, porque ela é um trocador de calor. Ela tem como objetivo aumentar a área de contato entre fluidos, para que esses fluidos troquem calor entre si. Então veja, por isso que ela tem essa tubulação aqui, tem vários passes. Vocês percebem que vai e volta, né? Vai e volta uma certa quantidade de vezes. Para quê? Para que aumente a área de contato entre a água e o ar aquecido aqui, ó, porque esse fogão a lenha está aquecendo o ar que está confinado aqui nessa região, certo? Então a função da serpentina é fazer essa tubulação aqui que faz vários passes e então aumenta a área de contato com o fluido, tá? Por isso ela é classificada aí como pelo menos uma parte de um trocador de calor, ok? Bom, o que nós vimos lá no transporte de calor por fluidos? Nós vimos o seguinte, a convecção ela ocorre quando o calor é transferido por diferença por movimento dos fluidos, né? Os fluidos migram de uma região para outra e eles transferem então o calor de uma região para outra. É o próprio movimento do fluido que leva a energia, que leva o calor, né, a energia na forma de calor para uma outra região. E na convecção tira como natural, o que foi visto lá na videoaula? Que quando você tem diferenças de densidade entre os fluidos, ocorre o quê? O fluido aquecido de menor densidade tende a subir, ocupar camadas mais elevadas. E o fluido frio de maior densidade tende a descer e ocupar as partes mais baixas. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a serpentina proporciona uma grande troca de calor, né? Então ela proporciona um bom aquecimento da água nessa região mais baixa. Essa água aquecida torna-se menos densa, então a tendência dela é subir para a região mais alta. Consequentemente, a água fria vai desocupar esse espaço, vai descer. Então você tem uma convecção que aconteceu aqui nessa etapa, né? A água aquecida subiu e a água fria desceu. Ao descer, a água fria vai ser então aquecida aqui nessa parte, nessa instalaçãozinha aqui. Então ela estando aquecida, agora é ela quem sobe e empurra a água que estava aqui em cima de volta para o trocador de calor. Então,
Claramente o que está acontecendo aqui é uma transferência de calor por convecção, onde o fluido aquecido aqui no fogão a lenha vai tender a subir por ser menos denso, e o fluido que está na caixa d'água, que é mais frio e portanto mais denso, vai descer. Então o ciclo fica se repetindo aqui, certo? Portanto, qual alternativa nós marcaremos? Primeiramente, a troca de calor aqui é quase que toda responsável pelo processo de convecção, tá? Os outros processos aqui, condução e radiação, praticamente não influenciam. Desculpe, pessoal. Não influenciam. Então as alternativas que têm condução aqui e radiação, vocês já podem descartar, tá bom? Trata-se apenas da convecção. Ok, então a dúvida aqui é entre B e C. Qual que nós vamos marcar? A letra C, ela fala em diminuição da densidade na água da serpentina. E é exatamente isso que acontece, porque o fluido aquecido torna-se menos denso. Então, letra C, tá? Convecção causada pela diminuição da densidade da água na serpentina. E então essa água na serpentina sobe e a mais densa vem para cá e o ciclo se repete, certo? Então esta foi a número 1. Na número 2 é a questão da garrafa térmica, né? Que eu abordei na parte final do segundo vídeo lá, da segunda parte do vídeo. Bom, pessoal, seguinte. Na videoaula eu expliquei detalhadamente que a garrafa térmica ela minimiza a transferência de calor nos 3 mecanismos, tanto na condução, quanto na convecção, quanto na irradiação. Então lá eu já falei bastante sobre isso, então eu vou resumir mais aqui na análise dessa questão, tá? É a gente entender o porquê que a garrafa térmica tem uma boa eficiência de isolamento térmico. Bom, vamos analisar aqui. As trocas de calor com o meio externo por radiação e condução são reduzidas devido ao vácuo entre as paredes, e as trocas de calor por convecção são reduzidas devido às superfícies espelhadas. Tá tudo trocado aqui, né? O vácuo, nunca que o vácuo vai minimizar a radiação. Na verdade é o contrário, né? Eu falei lá nos vídeos que a transferência de calor por radiação é inclusive mais eficiente no vácuo. Então o vácuo não vai minimizar radiação, ele vai minimizar a condução. Então isso aqui já está errado. A outra parte aqui também, ó, a troca de calor por convecção reduzida devido à superfície espelhada. Nada a ver. Superfície espelhada é para reduzir radiação, é para refletir a radiação. Então a A está errada. Na letra B nós temos aqui as trocas de calor com meio externo por condução e convecção são reduzidas devido à superfície espelhadas. Também já está errado. Superfície espelhada é para reduzir radiação e não condução e convecção. E aqui também é mais um erro, né? Radiação reduzida ao vácuo. Não, também está errado. Letra C. As trocas de calor com o meio externo por radiação e condução são reduzidas pela superfície espelhada. Bom, a radiação até é, né? Mas a condução não. Superfície espelhada não interfere em nada na condução. E as trocas de calor por convecção reduzidas devido ao vácuo entre as paredes. Até, tudo bem, o vácuo, né, já que é uma região evacuada, com pouca matéria, então de fato não vai ter tanta convecção. Mas está errado porque superfície espelhada, no caso aqui, não reduz condução, então nada a ver. Está errada também. As trocas de calor com o meio externo por condução e convecção são reduzidas devido ao vácuo entre as paredes. Tudo bem, realmente, porque uma superfície evacuada não tem muita matéria ali. Então, esses dois mecanismos, condução e convecção, exigem presença de matéria. Então, de fato, o vácuo vai minimizá-las, né? E as trocas de calor por radiação são reduzidas pelas superfícies espelhadas. Sim, a superfície espelhada é para minimizar a radiação. Então, tá certo. A letra D fica sendo a correta mesmo. E a letra E, as trocas de calor com o meio externo por radiação e convecção são reduzidas devido ao vácuo, né? E as paredes, entre as paredes, e as trocas de calor por condução são reduzidas pela superfície espelhada. Não,
A superfície espelhada não influi na condução. Então, realmente a alternativa correta aqui fica sendo a letra D. Recapitulando, as trocas de calor com meio externo por condução e convecção são reduzidas devido ao vácuo entre as paredes, e as trocas de calor por radiação são reduzidas pelas superfícies espelhadas. Então isso. A número 2 fica sendo então letra D. Na número 3, ela é uma questão que eu não abordei tanto na aula, mas vou tratar com mais detalhes aqui nessa questão. Vamos lá. O efeito estufa, vamos ler o que ele diz aqui nesse enunciado. O efeito estufa, processo natural de aquecimento da atmosfera, é essencial para a existência da vida na Terra, né? Em tal processo, uma parcela da radiação solar refletida e da radiação térmica emitida pela superfície terrestre interage com determinados gases presentes na atmosfera, aquecendo-a. Então, o principal mecanismo físico responsável pelo aquecimento da atmosfera devido à ação do efeito estufa resulta da... Então, vamos enunciar aqui. Entendam o seguinte, pessoal, o mecanismo é a radiação solar chega até a Terra, ela atravessa as camadas da atmosfera, né? Claro, ao atravessar as camadas da atmosfera, parte dessa radiação fica sendo absorvida pelos gases, né? Componentes da atmosfera. No entanto, muito dessa radiação chega até a superfície terrestre, né? Então chega e incide sobre a superfície terrestre. Quando a radiação incide sobre uma superfície, nós temos aí algumas possibilidades, né? Parte da radiação é refletida de volta, a outra parte é absorvida e a outra parte pode ser também transmitida, pode atravessar o material, certo? No caso, a questão do efeito estufa se dá, no caso esse aquecimento demasiado, né, meio que descontrolado do efeito estufa que tem acontecido nas últimas décadas, é por causa do seguinte aspecto que tem sido aumentado, que é o seguinte: com o aumento na quantidade de gases que absorvem a radiação emitida pela Terra e refletida pela superfície da Terra, esse calor fica confinado nessas camadas mais baixas. É só vocês pensarem o seguinte: a radiação incidiu na Terra, na superfície, parte dela é refletida. E aí é o seguinte: a superfície da Terra absorve parte dessa radiação, só que, como eu disse lá na videoaula, todo corpo que tem alguma temperatura acima do zero absoluto, né, ele emite radiação. Então, via de regra, todos os corpos estão emitindo radiação, tá? Em alguma faixa do espectro eletromagnético. Então, o que ocorre aqui? Com o aumento na quantidade de gases que absorvem a radiação emitida pela superfície terrestre e também refletida pela superfície terrestre, com o aumento na quantidade desses gases, a temperatura próxima à superfície da Terra fica mais elevada do que o normal, porque o calor está ficando confinado nessas camadas mais baixas da atmosfera, tá? Devido ao aumento desses gases que absorvem qual tipo de radiação? O infravermelho, tá? E por que infravermelho? Porque tem a ver, pessoal, com a temperatura da superfície, né? Como eu falei para vocês, a radiação emitida pelos corpos é também função da temperatura. Então, por exemplo, os objetos que têm uma temperatura próxima ali a 30, 40, 50 graus Celsius estão emitindo majoritariamente na região do infravermelho, tá? Então, é justamente essa radiação das temperaturas próximas a essa faixa aí que os gases do efeito estufa, eles absorvem, eles retêm então essa radiação, tá? Portanto, trata-se de gases que absorvem, tá, a radiação que está sendo emitida e refletida pela superfície da Terra. Então vocês vão olhar aqui as alternativas que estão escrito absorção, ok? E aí o resto é vocês entenderem que tipo de radiação está sendo absorvida, que é a radiação infravermelho, proveniente da superfície da Terra, ok? Então essa fica então como sendo a letra C, tá? Número 3, letra C.
Na número 4, ele pede para analisar aqui dois acontecimentos e aí nós analisarmos então que tipo de mecanismo que está sendo envolvido aqui, né? Aqui ele fala brevemente, né, o calor e suas formas de propagação se manifestam em diversas situações, tanto na natureza quanto nas atividades humanas. Então, é apenas um texto aí para preencher o enunciado, né, um recurso retórico basicamente. E aqui sim ele trata das duas situações. Por exemplo, a energia do Sol que aquece nosso planeta. Então, a energia solar chega até ao nosso planeta Terra sob que forma? Condução, convecção ou irradiação? Claramente, irradiação, né? O Sol irradia, emite ondas eletromagnéticas que chegam até a Terra. Então, já sabemos que a primeira forma é radiação. Depois ele menciona aqui a energia emitida pelo magnétron do forno de micro-ondas, que aquece os alimentos colocados em seu interior. Bom, micro-ondas já está entregando, né? Micro-onda é uma faixa de ondas eletromagnéticas, né, que tem uma certa característica de frequência e comprimento de onda. Então, radiação também. Então aqui não tem segredo. Na número 4, tanto a radiação solar quanto o aquecimento em micro-ondas são fenômenos de radiação térmica. Então, radiação e radiação. Na número 5, ele retrata uma estratégia usada por algumas pessoas que habitam climas quentes, né, regiões desérticas. Né? Então, vamos ler o que ele está dizendo no enunciado. Certos povos nômades que vivem no deserto, onde as temperaturas durante o dia podem chegar a 50 graus Celsius, usam roupas de lã branca para se protegerem do intenso calor da atmosfera. Essa atitude pode parecer-nos estranha, pois no Brasil usamos a lã para nos protegermos do frio. O procedimento dos povos do deserto pode, contudo, ser explicado pelo fato de que... Bom, vamos ver. Acontece o seguinte, pessoal. Roupa de lã. Lã é um material que é um bom isolante térmico. Lembrem-se lá das características. Isolante é um bom isolante, ele é um mau condutor, né? Então, a lã é um material que não permite que o calor flua por ela, passe por ela com facilidade. Ela isola o fluxo de calor. Então, ela é um bom isolante, tá? Só que os isolantes, eles atuam nos dois sentidos. Tanto para não deixar aquecer mais, quanto para não deixar esfriar mais. Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Nos dois sentidos, o isolante funciona, tá? Então, vamos entender aqui as alternativas. Sendo bem pragmático, pessoal, as alternativas que tiverem aqui, ó, que disserem que a lã é naturalmente quente ou naturalmente frio, isso não existe, tá? Então essas alternativas você já pode descartar. Não tem essa de material naturalmente quente ou naturalmente frio, tá? Então, e essa letra E aqui também possui alta capacidade térmica, por isso não esquenta facilmente. Não, também não é o caso, não é questão de capacidade térmica aqui não. Então vamos nos ater simplesmente a essas alternativas aqui, ó, letra B e letra C, tá bom? Vamos lá então. Na letra B, ele diz: a lã é um bom isolante térmico, o que está certo, impedindo que o calor de fora chegue aos corpos das pessoas. Sim, está certo também, porque imagine, numa situação onde você está num deserto, o meio exterior está na temperatura mais elevada que o seu corpo. Então, por isso que a tendência é você se aquecer. O calor flui da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Então, por isso que é interessante o uso desse casaco de lã, dessa roupa de lã. Por quê? É para impedir que você se aqueça mais ainda. Porque o meio ambiente está ali, vamos supor, 50 graus Celsius. Seu corpo está a 37, você colocar uma roupa de lã, você está isolando, né, do meio externo que está bem mais quente. Então, nesse ponto de vista faz sentido, né? Na sequência aqui, e o branco absorve bem a luz em todas as cores, evitando que a luz do sol os aqueça ainda mais.
Bom, ao contrário, né? Quando nós vimos ali as características dos corpos emissores e absorvedores de radiação, nós vimos que o tido corpo negro, né, é um melhor absorvedor. E os corpos de cores mais claras, na verdade, são melhores refletores. Eles não absorvem tão bem quanto os chamados corpos negros, né, na física. Então, o branco não absorve bem. É o contrário, na verdade. Ele absorve mal, né? Então, a letra B fica errada. A letra C diz o seguinte: a lã é um bom isolante térmico, beleza, impedindo que o calor de fora chegue aos corpos das pessoas. E o branco reflete bem a luz em todas as cores, evitando que a luz do sol aqueça ainda mais. Então, nesse caso, né, fica a alternativa correta, porque de fato cores claras refletem mais radiação do que absorvem. Tá? Então, a estratégia é justamente essa. Você tem uma roupa de lã, que é um bom isolante, de cor clara, para refletir a radiação. E é interessante que essa roupa seja aquela roupa bem larga, né? Para quê? Para facilitar a ventilação por baixo dela. Então é como se fosse uma grande túnica, um roupão bem largo, para permitir circulação de ar, mas de lã e cor clara. Então é assim que dá uma amenizada no calor, nessas circunstâncias. Então aqui ficaria então a letra C, como sendo a correta. Ok? Então, número 5 está aí. Está finalizada então essa lista de transferência de calor.